Aqui está. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui, é um gosto a representar o Laboratório de Ornitologia. Vou-vos falar então hoje um pouco sobre os nossos trabalhos que fazemos no laboratório. Vão incidir principalmente em aspectos relacionados com as aves. O montado é um dos sistemas onde trabalhamos, já temos trabalhado também em zonas ripícolas, em zonas agrícolas, mas o montado é um sistema onde trabalhamos já há alguns anos. Não mudou ali. Porque tem que se cá pôr. Para aquela parte que está aqui, desculpa. Está aqui. Ok, aqui já consegues. Ok. Já está. Portanto, obrigado. Isto é um sumário do que vamos falar aqui hoje. Primeiro vamos falar um bocadinho sobre os serviços de ecossistemas que as aves nos proporcionam, como é que as aves são afetadas pelas práticas de gestão do montado, como são comprometidos esses serviços de ecossistema em função da afetação nas aves e depois, por último, como podemos ajudar as aves, no fundo, a ajudarmos também. Se calhar começava por falar um bocadinho sobre os serviços de ecossistemas, esta palavra complicada. Portanto, como todos nós sabemos, todos os organismos, quer animais, quer plantas, estão relacionados entre si, dentro do ecossistema, e eles acabam por desempenhar várias funções no ecossistema. Essas funções são muitas vezes essenciais, não só para o funcionamento do próprio ecossistema, como nós conseguimos tirar um benefício ou vários benefícios desses serviços. E os serviços de ecossistemas são precisamente esses serviços prestados pelas plantas ou pelos animais. Aqui vou-me focar nos serviços de ecossistemas que são prestados pelas aves e vou já passar alguns exemplos. Um dos exemplos que eu começava a destacar, portanto, são os predadores de insetos, portanto, aquelas aves que consomem insetos das culturas ou das florestas, portanto, elas não estão mais estão a fazer, portanto, no fundo, a contribuir para a sua alimentação, mas em simultâneo acabam por prestar um serviço que é vantajoso para nós. E falo não só das aves que consomem os insetos, como também das aves que podem consumir roedores, que podem ser nocivos para as culturas. Além disso, existe também um grupo de aves que acaba por consumir sementes que são infestantes das culturas. Apresento aqui, por exemplo, o chamariz ou o pintacilgo. Existem outras espécies de aves que também acabam por prestar um serviço muito importante, que tem a ver com a dispersão de sementes. Portanto, o que acontece é que algumas espécies de aves que, em geral, na primavera, consomem insetos, quando começa a haver frutificação, em geral, de árvores de pequeno porte ou de arbustos, algumas espécies de aves adaptam a sua dieta e deixam de consumir insetos e passam a consumir esses frutos. E o que acontece é que as aves acabam por engolir, quando consomem o fruto, consomem ou na sua totalidade ou em parte, e acabam por engolir as sementes e depois nos dejetos essas sementes são dispersas pelos sítios onde a ave se desloca. Portanto, num processo natural de, no fundo, renovação do ecossistema. Existe também um caso particular, que é o caso do gaio, que também acaba por fazer uma dispersão, neste caso, de bolotas. Algumas dessas espécies, no caso das totinegras, fazem não apenas dispersão de sementes, mas também, pontualmente, podem fazer polinização de plantas. Falhou aqui um slide. Tem. Aqui apresento-vos alguns exemplos dessas plantas que podem ser dispersas pelas aves. No fundo, falo de plantas que produzem frutos carnudos. Por exemplo, a aroeira, a murta, medronheiro, os espargos, existem muitas outras. Em geral, como eu já disse, são arbustos ou pequenas árvores que estes exemplos que aqui vos apresento são exemplos que têm também utilidade a vários níveis
para o homem. No fundo, acabamos por, com este processo, poder aumentar a diversidade dos nossos montados e também, de certa forma, ter aqui algumas plantas a aparecer com maior abundância no sistema, que acabam por ter também outro tipo de usos. Podes só mostrar esse slide? Com este slide, chamar a apresentação antes do dia de hoje, eu aproveitei este slide e perguntei à professora Celeste da tivemos a oportunidade de conversar na última sessão, e dessa lista que está aí, o medronheiro é aquela que, em termos de micorrização, tem maior potencial de micorrização no montagem. E, portanto, dentro desse uso que aí está, também podes incluir a parte da micorrização, que também é fundamental no montagem. Obrigado. Obrigado. Outros exemplos, e já quase a terminar, os principais serviços de ecossistemas prestados pelas aves aqui nos nossos ambientes, é, por exemplo, o consumo de cadáveres pelos abutres, ou aqueles que na literatura se designam como os engenheiros dos ecossistemas, portanto, que são, no fundo, espécies que vão criar condições para o estabelecimento de outras espécies, como, por exemplo, os pica-paus. Nas zonas onde não há cavidades nas árvores, eles constroem buracos que depois podem ser utilizados por várias outras espécies para construírem um ninho ou para abrigo, e também no caso das cegonhas, que ao construírem aqueles volumes imensos de lenha nos seus ninhos, acabam por poder atrair outras espécies. Aqui voltei para trás. Ok. Portanto, toda esta diversidade de espécies de aves e associadas a vários tipos de ambientes muito específicos, faz com que as aves tenham motivado um interesse muito grande para a recolha de informação das suas populações. É muito mais fácil nós chegarmos aqui ao campo e vermos aves do que estarmos a ver outro tipo de animais, especialmente, por exemplo, mamíferos ou répteis, assim numa abundância e numa diversidade, é sempre muito mais fácil vermos aves. Então, o que acontece é que criou-se a nível europeu, e já desde, como podem ver aqui, desde 1980, uma recolha de informação da evolução das populações das espécies de aves, como indicador da qualidade do ambiente. Portanto, está a utilizar-se na Europa, já desde a década de 80, a tendência das espécies de aves para tentar perceber como é que estão a evoluir, no fundo, a qualidade ambiental a diferentes níveis. E, por exemplo, apresento-vos aqui este caso em que percebemos que as espécies de aves associadas a ambientes agrícolas têm sofrido um decréscimo muito acentuado, como vocês podem ver, desde os anos 80, ao passo que as espécies florestais estão mais ou menos estáveis desde então. Portanto, isto também é para vos mostrar que as aves têm uma utilidade não só ecológica, mas também, e estamos aqui a falar da Comissão Europeia, portanto isto é um índice utilizado mesmo como tem validade do ponto de vista ambiental e estatístico e político, portanto podemos ver como as aves podem ter um benefício não só ecológico, mas também para tentar perceber um pouco mais como é que estão a funcionar os ecossistemas no geral. Exemplos dessa grande diversidade, e entrando agora aqui mais na questão das florestas, gostava de vos mostrar aqui, isto são apenas alguns exemplos, como vocês sabem, são tudo espécies bastante comuns aqui na nossa região, e estas espécies estão associadas a diferentes tipos de localizações ou de microhabitats, digamos assim, dentro de uma floresta. Portanto, temos espécies mais associadas às copas, que vão alimentar-se principalmente nessa zona das árvores, os chapins ou o tentilhão, espécies que estão mais associadas aos troncos, que fazem o ninho nos troncos e que se alimentam também nos troncos, e depois outras espécies que estão mais associadas aos arbustos, que fazem o ninho nessa zona, e outras que fazem o ninho no solo. Ora, associado a cada um destes grupos de aves, digamos assim, temos diferentes tipos de serviços de ecossistemas que elas nos possibilitam. Aqui do lado direito tenho alguns exemplos.
vão desde a predação dos insetos nas copas, à predação dos insetos nos troncos, à própria dispersão de sementes, como eu vos falei há pouco. Portanto, existe toda uma diversidade de serviços de ecossistemas associados a cada sítio específico do ambiente, ou neste caso em particular, da floresta, ou se quisermos ainda mais específicos, das árvores. Aqui, começando a entrar já no montado, e só uma pequena listagem, não vou estar aqui a entrar em pormenor, mas pronto, existe toda uma série de atividades que se desenvolvem no montado, e então, como é natural, é de esperar que aquelas espécies de aves que eu mostrei anteriormente, que evoluíram ao longo de milhares até de anos no sistema de floresta aqui dos nossos ambientes mediterrâneos, tenha sofrido ou vá sofrendo algumas alterações quando o homem começa a atuar no sistema, através da ação destas atividades. É natural que nem todas elas vão existir ou nem todas existam com a mesma abundância. Umas vão desaparecer quando fazemos mais um tipo de atividade, outras podem até aumentar. Portanto, isto tem variação. E, no fundo, é isso que nós vamos tentar ver aqui apenas como são apenas exemplos, são os exemplos mais comuns que acontecem, mas são apenas aspectos gerais. Não quer dizer que em todos os casos, ou em todas as propriedades, seja assim que acontece, mas é só para nós ficarmos com uma ideia das alterações, dos efeitos que as alterações do homem têm nas aves. E, em consequência disso, que alterações é que isso pode ter a ver nos serviços dos ecossistemas. Portanto, só para percebermos um bocadinho, antes à intervenção humana, e isto é só um aspecto muito geral, portanto, não havia descortiçamento, a herbivoria não era por gado doméstico, mas era pelos veados, pelos javalis, pelos coelhos. A regeneração por ação do gaio era mais elevada, simplesmente porque havia maior disponibilidade de árvores, então havia também uma maior disponibilidade, até uma maior diversidade de carvalhos e de sobreiros e de azinheiras a produzir bolota, e também, naturalmente, como estávamos ainda num ambiente mais de bosque, havia uma maior diversidade de plantas, as murtas e os medronheiros e os espargos que eu falei há pouco, havia uma maior diversidade ainda dessas plantas do que existe na atualidade. Então agora vamos entrar aqui em diferentes cenários e tentar perceber o que é que varia, como é que variam as espécies de aves e depois como é que variam os serviços de ecossistemas em função dessas alterações. Portanto, ainda aqui são exemplos teóricos, portanto, ainda aqui um exemplo teórico de uma plantação ou uma sementeira de árvores, de sobreiros ou de azinheiras. Portanto, o que é que nós temos? Temos, em geral, uma vedação ao gado ou então uma proteção das plantas, não é? Através daqueles tubos de proteção. Temos a tal plantação ou sementeira, depois temos as podas para começar a formar pequenas árvores e depois, mais à frente, no processo, temos os desbastes para começar a selecionar apenas algumas das árvores. Ora, isto são apenas algumas, como vocês sabem melhor que eu, algumas das atividades de gestão que se efetuam neste tipo de sistema, não é? Que terá uma coisa assim, muitas vezes, este aspecto, aqui neste caso não temos os tubos de proteção já à vista, temos já a erva a crescer muito, e então o que é que como é que as aves que existem e sempre existiram naqueles ambientes, como é que elas vão ocupar este espaço e que serviços de ecossistemas é que elas nos vão prestar? Ora, o que vai acontecer é que, como é óbvio, isto é um sistema em que tem um certo aspecto, ainda não são árvores, as plantas têm um certo aspecto arbustivo, e então é natural que as plantas que estão mais dependentes do tronco ou das copas não vão estar presentes neste tipo de ambientes. As espécies que vão estar mais presentes são as espécies que ocorrem mais ao nível do solo ou as espécies que habitualmente utilizariam arbustos. Ainda assim, nem todas as espécies que ocorrem
em arbustos vão estar presentes nestes ambientes. Porquê? Porque vai ser um ambiente em que as plantas, neste caso os sobreiros ou as azinheiras, vão estar muito expostos ao solo, não criando aqueles chamados microambientes, aqueles microclimas que vão atrair algumas espécies de aves mais específicas. Portanto, no fundo, vamos ter uma comunidade assim muito ocupada por espécies mais resistentes, digamos assim, que estão associadas, lá está, ou aos arbustos ou ao solo. E então não temos todos aqueles serviços de ecossistemas que podiam ser prestados pelas aves do tronco ou pelas aves das copas. Vamos ter apenas serviços mais genéricos de consumo de insetos no chão ou no solo, eventualmente um bocadinho nos sobreiros ou nas azinheiras que começam a crescer, e não vamos ter também, por exemplo, dispersão de sementes, vai ser muito, muito baixa. Outro exemplo de um sistema a funcionar de montado, não é? Pode ser, por exemplo, um sistema onde se aposta essencialmente no pastoreio. Vamos ter, por exemplo, a colocação de vedações, pode haver desmatação, ou então pode haver naturalmente o consumo dos matos por parte, ou vai-se acabando o mato vai começando a degradar-se em função do pastoreio. Também pode haver alguma variação nas aves em função do tipo de gado, se é ovino, bovino, suíno, etc., ou até do próprio encabeçamento, não é? Depois também pode haver variação nas aves em função se há ou não implantação de pastagens para melhorar os solos ou para servir de adição ao alimento do gado, por exemplo. Portanto, um dos tipos de montado que pode resultar deste tipo de atividades pode ser assim um montado com este aspecto, assim com poucos arbustos, árvores grandes, mais ou menos todas da mesma idade, em alguns casos assim um bocadinho mais, com menos saúde, e em geral um montado com alguma tendência para ser mais esparso, não é? Ora, e então o que é que nós vamos ter num montado com estas características? Vamos ter as espécies das copas, podemos não ter todas, mas teremos algumas espécies das copas, porque temos árvores com copas relativamente altas e abrangentes. Podemos ter também já algumas espécies do tronco, e então pode haver já algum consumo de insetos dessas regiões da árvore, portanto, ou troncos ou copas. Há uma certa tendência para haver menos espécies dos arbustos, e também pode haver variação nas espécies que ocorrem no solo, dependendo, lá está, ou dos encabeçamentos, ou dos tipos de gado, se, por exemplo, se permite, em alguns sítios, ainda assim manter algumas ervas mais altas ou não, ou se protege algumas zonas com arbustos onde pode fazer o ninho alguma destas espécies, por aí. E então também pode haver aqui alguma variação naquilo que são os insetos consumidos no solo, e isto é importante porque algumas das espécies, que eu já vou falar mais à frente, de insetos que consomem a dada altura as folhas dos sobreiros ou das azinheiras, depois têm uma etapa de vida que é no solo. Portanto, é importante, e isto é para vocês verem também como isto está tudo relacionado, porque às vezes estarmos a comprometer aquilo que pode viver no solo, pode depois estar a diminuir aquilo que pode atuar noutra parte da árvore. Outro exemplo, portanto, aqui um montado um bocadinho mais deixado só para a extração da cortiça, portanto, com um menor número de atividades de gestão associadas. Pode ser um montado, por exemplo, com este aspecto. Num montado com este aspecto, vamos ter, se os troncos forem ou altos ou largos, ou preferencialmente altos e largos, já vamos ter um maior número de espécies de aves que ocupam os troncos e então poderão atuar e consumir insetos nessa região dos troncos. Também ao nível das copas, e há aqui uma relação forte entre aquilo que ocorre nos troncos e nas copas,
porque ali o caso do pica-pau, o pica-pau balhado grande, que ali a primeira espécie que aparece, é uma espécie muito importante neste sistema porque ela possibilita a que haja cavidades para trepadeiras, as duas espécies de trepadeiras e para as duas espécies de chapins. Pode haver, obviamente, cavidades naturais das árvores, mas o pica-pau acaba por beneficiar estas outras 4 espécies quando constrói cavidades. O que acontece é que se as árvores, os sobreiros ou as azinheiras não tiverem estrutura, não tiverem dimensão para ter cavidades, não vão poder alojar nem as trepadeiras, nem os chapins. E isto tem consequências depois ao nível dos insetos que são consumidos, tanto no tronco, no caso das trepadeiras, como no caso das copas, no caso dos chapins. Portanto, no fundo o que acontece é que se os troncos forem muito delgados e não puder haver lugar para se criar uma cavidade, quer ela seja natural ou através de um pica-pau, estas espécies não vão estar presentes as trepadeiras e os chapins, e então, no fundo, não vamos ter consumo de insetos por essas espécies, vamos ter apenas, por exemplo, a mais generalista, a mais resistente de todas estas espécies, que é o tentelhão, que é uma espécie que faz o ninho só em taça, portanto, nos ramos das árvores. Não precisa de fazer o ninho no tronco. Portanto, no fundo, quando os sobreiros ou as azinheiras, tenho muita tendência para falar dos sobreiros, quando as azinheiras ou os sobreiros estão a ficar mais, ou não atingem um porte muito elevado, nas árvores a espécie que vai estar presente principalmente vai ser o tentelhão. Portanto, no fundo, acabamos por perder os serviços que podem ser prestados pelas outras espécies. Havendo desmatamento, também acaba por haver a não colonização ou desaparecimento de algumas destas espécies dos arbustos, que vão estar em aumento ou diminuição, consoante haja mais lugar para haver espécies que não precisam de arbustos. Portanto, vai haver aqui quando aumentam uns, vão ter tendência a diminuir os outros e vice-versa. Por último, um exemplo de um montado já com um aspecto mais de bosque, um montado em que é muito menos intervencionado, onde há atividades que têm menos alterações diretas na vegetação, digamos assim. Portanto, falo de cinegética, de mel, de recolha de cogumelos ou de outros produtos de origem silvestre, digamos assim. Portanto, será assim um bosque deste tipo, que já não podemos chamar propriamente um montado, portanto, estará mais perto daquilo que seria originalmente o sistema do montado, portanto, seria mais ou um sobreiral ou um azinhal, portanto, assim um aspecto muito de matagal. O que é que acontece? Acontece que neste sistema assim, vamos verificar que os troncos das árvores, em geral, estão completamente tapados pelos arbustos e então não vai haver lugar, por exemplo, para as aves do tronco. Portanto, elas precisam de espaço para fazer a sua atividade de reprodução e de alimentação. Portanto, quando temos assim uma grande densidade de matos, em geral essas espécies não estão presentes. Estão presentes as das copas, porque têm lugar ainda para a alimentação. As dos arbustos aqui estão no seu melhor, no seu sítio de eleição, digamos assim, porque têm muito espaço para se reproduzir e têm muito espaço para se alimentar, e em geral as do solo, aquelas que precisam de espaço, que estão associadas assim a ambientes mais abertos, em geral não estão presentes. Portanto, o que é que nós podemos concluir daqui? Que se calhar o que é mais relevante é um bocadinho de tudo, não é? É tentarmos manter assim um sistema o mais diverso possível, para conseguirmos, no fundo, manter estes serviços todos que as aves prestam em diferentes tipos de sistema e em diferentes localizações no sistema, ou no solo, ou nos arbustos, ou no tronco, ou nas árvores, por exemplo. E isto porquê? Porque, indo agora aqui aos insetos, existe todo um conjunto de insetos de uma grande diversidade de grupos que pode atingir populações que são muito nocivas às árvores.
Aqui estão apenas alguns exemplos de fotografias. Portanto, vamos ter insetos que atuam, como vocês sabem, ao nível das folhas, ao nível dos ramos, dos troncos, etc. Vou agora aqui a alguns casos mais específicos. Podemos ter lagartas que acabam por fazer a desfolha das folhas novas, quando elas começam a aparecer na primavera, que existem muitas espécies, existem dezenas de espécies de lagartas, que são lagartas de borboletas ou de traças noturnas, que a maior parte, há variação, mas a maior parte põe o ovo antes do inverno. Esse ovo fica na proximidade do ramo, onde depois vai aparecer a folha na primavera. E o que acontece é que, quando a folha começa a abrir na primavera, a lagarta sai do ovo e começa então a comer a folhinha nova do sobreiro ou da azinheira. Existe ainda um outro tipo assim mais diferente, que é a lagarta verde, que é esta lagarta que está aqui do lado direito, esta fotografia, que não é uma borboleta ou uma traça, mas é uma espécie de vespa muito pequenina, mas que tem também assim este tipo de atividade de consumir as folhas novas. Esta tem ainda uma outra diferença, que as larvas, depois de se alimentarem e de fazerem ali umas semanas, ou às vezes até um bocadinho mais de atividade a consumir as folhas, até que elas fiquem muito rijas na árvore, não é? Elas depois caem para o solo e acabam por, durante 1 a 3 anos, ficar aí no solo a emergir, até depois sair outra vez a pequena vespa, que vai outra vez fazer o ciclo novamente. Portanto, aqui está aquela parte que eu vos disse há pouco, que ao estarmos a pensar só numa parte do sistema e não estarmos a pensar na outra parte, em termos daquilo que são os serviços, não é? Aqui, por exemplo, temos uma espécie de lagarta que depende tanto da parte da copa da árvore como do solo. Ou seja, se queremos proteger a copa, temos que também pensar no solo. Pronto, é só aqui mais um exemplo para perceberem como estes processos estão todos ligados. O que temos verificado é que os tipos de povoamento mais vulneráveis, portanto mais afetados por este tipo deste tipo de insetos, são árvores mais jovens, povoamentos que são mais puros, ou seja, só com uma espécie, ou só com sobreiros, ou só com azinheiras, e que isso vai levar a que haja um grande aumento dos insetos que gostam de comer aquele tipo de planta, e também, consequentemente, à diminuição dos seus predadores. E então faz com que haja um grande aumento quando há só um tipo de alimento, digamos assim, das espécies de lagartas que vão consumir esses tipos de plantas. E também quando os povoamentos são mais esparsos, portanto, como aquele montado em que eu vos mostrei há pouco, que tinha árvores grandes e muito esparsas, as árvores aí já estão sujeitas a outro tipo de perturbações e então já são mais vulneráveis a que depois comecem a ter outro tipo de problemas, e entre os quais este tipo de consumo. Outro tipo de inseto também muito conhecido é a cobrilha dos ramos, que vai atacar principalmente as zonas mais ensolaradas da árvore. É uma espécie que ataca principalmente árvores já mais velhas do que o grupo anterior de insetos, e que também já percebemos que está associada a zonas com alguma densidade de matos. E então aqui começamos já a perceber que, se calhar, se há um grupo de insetos que ataca mais árvores de pequeno porte e outro que ataca mais árvores velhas, então uma das soluções para tentar resolver isso pode ser tentar diminuir, ou seja, diversificar as idades dos povoamentos, ter não só árvores da mesma idade, como irmos tentando ter árvores de idades diferentes. E, naturalmente, como eu falei antes, é sempre melhor ter um maior número de árvores de espécies diferentes do que ter apenas a mesma espécie de árvore. Pronto, outra espécie também muito conhecida é a cobrilha da cortiça, que é semelhante à anterior,
mas que o inseto ataca principalmente a zona entre a cortiça e o tronco, portanto, coloca o ovo na casca e depois a larva desenvolve-se nessa superfície. E também ataca árvores mais velhas e também, aparentemente, está associada a matos mais densos. Portanto, só aqui resumindo, já percebemos que é melhor ter sítios com idades mais diversas do que ter o povoamento todo da mesma idade, é melhor ter espécies de árvores mais diferentes entre si do que ter só uma espécie ou espécies muito parecidas. À partida será mais vantajoso irmos para espécies... já é vantajoso ter sobreiro e azinheira, mas pode ser ainda mais vantajoso ter uma espécie ainda mais diferente, porque o sobreiro e a azinheira vai fazer com que altere ligeiramente o consumo das folhas. Como eles não têm exatamente o mesmo tempo de desabrochar da folha, acaba por haver uma variação no pico de atividade dos insetos. Mas ainda é mais vantajoso se conseguirmos misturar árvores de tipos diferentes. E, idealmente, se essas árvores depois conseguirem ter um benefício também para nós. Eu apresento aqui o caso do pinheiro manso ou do medronheiro, por exemplo. Portanto, é importante, desde logo, como sabem, a questão do sítio onde se vai implantar, porque, no fundo, isso depois condiciona tudo o resto. E, naqueles casos em que como é natural que o sistema demora muito tempo até conseguir ter troncos suficientemente grossos para atrair aquelas espécies de aves que vão depender das cavidades para aquelas espécies como os chapins que eu falei, que vão consumir os tais insetos das copas, uma coisa que se pode fazer é tentar acelerar aí o processo de ocupação através da colocação de caixas-ninho, que eu trago aqui este exemplo para vos mostrar. No fundo, ao estarmos a colocar uma caixa-ninho, estamos a simular uma cavidade. No fundo é isso. Isto funciona melhor naqueles sistemas de montado que já têm uma estrutura de copa suficiente para as espécies de aves se alimentarem, mas os troncos ainda são muito estreitos para conseguir ter as cavidades. E pronto, há depois outros processos mais específicos que também podem ajudar a melhorar o sistema. Indo aqui às caixas-ninho, existem vários tipos de caixas, dependendo das espécies que nós queremos atrair. Por exemplo, no caso dos chapins, apresento-vos aqui estas duas espécies, que são as espécies mais comuns aqui na nossa região, que é o chapim real e o chapim azul. O tamanho da caixa para atrair estas espécies é o mesmo, o que varia é a dimensão do buraco de entrada. Portanto, tem variações ao nível do milímetro que podem atrair uma outra espécie. O ideal é que, optando por colocar estas caixas, se coloque mais ou menos o mesmo número de caixas de chapim real e de chapim azul, porque naturalmente são espécies de tamanho diferente e que vão consumir insetos também diferentes. Portanto, se queremos aumentar o tipo de consumo de insetos, também devemos aumentar o tipo de predadores que consomem esses insetos. Outro tipo de caixa que também existe é esta caixa que à frente só é metade tapada. No fundo é uma caixa igual a esta, à anterior que eu mostrei, para quem está a ver lá em casa. É uma caixa igual à anterior que eu mostrei, mas que a parte de cima é aberta. Portanto, esta é uma espécie, é um tipo de caixa que vai atrair papa-moscas ou rabi-ruivos, que são espécies que não se alimentam nas copas, mas alimentam-se no espaço ali adjacente à copa, ou no chão. Portanto, no fundo, estamos a falar de espécies que já não vão consumir aqueles insetos na sua fase de lagarta, que é o caso dos chapins, que iam consumir o inseto na fase de lagarta quando está a atacar as folhas. Estes vão consumir o inseto na fase voadora. Portanto, quando o inseto já está
está a reproduzir-se, digamos assim. Portanto, no fundo, lá está, se queremos diversificar a ação e o consumo dos insetos, este é também mais uma opção em que podemos ainda alargar mais para tentar que o sistema seja mais diverso em termos de espécies e mais equilibrado em termos do consumo e do dano das árvores. Outro tipo de caixa também que já usámos foi a caixa para trepadeira. Portanto, a trepadeira é, como eu vos mostrei há pouco, uma espécie que se alimenta no tronco, tem aquele bico curvo muito delgado que vai alimentar-se dos insetos que estão nas fendas da casca ou da cortiça. Esta caixa é um bocadinho diferente, é uma caixa que pretende ficar encostada ao tronco e que depois a ave entra ali pelo aquele orifício lateral. Portanto, é uma espécie que vai assim a trepar pelo tronco e depois acaba por ter aquela entrada de lado. Portanto, uma vez mais, querendo aumentar a diversidade de espécies e o consumo dos insetos, esta também pode ser uma solução. Entrando agora aqui já noutra escala de predadores, temos também outro tipo de caixas que podem atrair algumas espécies. Temos a caixa para peneireiro, que é uma espécie que já consome insetos de maior dimensão e também já consome roedores. Esta espécie já vai ocorrer naquele tipo de montados, assim já mais na orla, portanto, na encosta de zonas agrícolas, ou montados muito abertos. Portanto, também temos que ter esse aspecto em consideração. Ou então temos também a opção das corujas, de tentar atrair as corujas, que também são espécies que consomem roedores ou, em alguns casos, também podem consumir insetos de grande dimensão. Temos a coruja do mato, que é uma espécie que está mais associada às zonas de floresta ou de montado, e depois a coruja das torres, que é uma espécie já um bocadinho mais agrícola ou de montados muito abertos. Não é? E pronto, por último, queria-vos falar aqui do exemplo do gaio, um bocadinho mais em detalhe. O gaio é realmente uma espécie especial, porque o que se sabe sobre esta espécie, que no fundo é uma espécie de corvídeo, não é? Portanto é aparentado com as gralhas e os corvos, é uma espécie muito inteligente e que faz armazenamento das bolotas. Portanto, isto é conhecido, este efeito, em toda a Europa onde a espécie existe. O que se sabe é que no fundo, o que a espécie faz ela faz armazenamento de bolotas no solo para depois consumir ao longo do inverno e também até ao início da primavera. E o que se sabe é que, em média, isto é apenas em média, cerca de 2/3 das bolotas que os gaios enterram não são depois consumidas pelo gaio. Portanto, o que acontece é que essas bolotas acabam por ficar enterradas e é natural que depois, aqui ou acolá, vá acontecendo a germinação dessas plantas. Há também já estudos que indicam que há uma grande probabilidade dessas bolotas virem germinar, porque o gaio, quando escolhe a bolota, já escolhe bolotas que lhe interessem do ponto de vista alimentar. Portanto, são bolotas com muita nutrição, muito nutritivas e que depois também, naturalmente, vão ter maior potencial para germinar. Portanto, no fundo, acaba por ser aqui um elemento que nos pode ajudar em termos de fazer a regeneração natural do montado e que tem um papel muito importante numa coisa que eu estava a falar há pouco, que é a diversidade das idades. Portanto, no fundo, a espécie gaio possibilita, ao longo do tempo, a que o sistema vá sendo replantado, e então que, ao longo dos anos, vão surgindo sempre novas plantas, novos sobreiros, novas azinheiras, e que, ao longo do tempo, isso permite que o sistema tenha diferentes idades de plantas. Ora, eu apresento-vos só aqui 2 estudos que foram feitos, um em Espanha e outro na Suécia, e o que se percebeu foi que o gaio
Portanto, o primeiro caso de Espanha foi na Catalunha, portanto é uma zona muito afetada também, como aqui no centro de Portugal, é muito afetada pelos incêndios, e o que eles perceberam foi que para obterem o mesmo número de árvores após o incêndio, portanto que o sistema recuperasse após o incêndio, era preciso gastar mais 775 vezes numa zona onde não havia gaios, portanto, numa zona onde as plantações eram todas da mesma idade e numa zona onde as plantações eram de idades diferentes e onde tinham sido plantadas por ação do gaio. No fundo, quando os dois sistemas arderam, era preciso gastar muito mais naquele onde a idade era toda igual, porque o sistema praticamente desapareceu e o que tínhamos que fazer para recuperar era muito mais nesse do que naquele onde havia diferentes idades e só algumas plantas é que acabaram por arder. Depois, há um outro caso na Suécia, onde se percebeu que, no fundo, na Suécia há alguns, eles chamam parques, eu não consegui encontrar assim uma tradução melhor para português, mas no fundo são uma espécie de florestas, florestas que já os reis há vários séculos começaram a proteger. E então, como são florestas que eram dos reis, eles têm a documentação exata de quais é que são as plantas que foram mandadas plantar pelos reis, ou então as plantas que surgiram naturalmente. Plantas, estou a falar de carvalhos. E então o que acontece é que eles perceberam que naquelas florestas, que são florestas antiquíssimas e são dos carvalhos, portanto, aqui é carvalho, mas no fundo é como o sobreiro e a azinheira são carvalhos, portanto, no fundo é o mesmo sistema e até é um sistema muito parecido, porque ele também é um sistema aberto, aqui como montado, e o que eles verificaram foi que os gaios eram responsáveis, nessas florestas dos reis, eram responsáveis por ter plantado 85% dos carvalhos que lá existiam. E então apenas 15% dos carvalhos tinham sido mandados plantar pelo rei, e o que acontece é que eles fizeram as contas e perceberam que para aquele sistema ter sido plantado pelo homem, ou seja, para passar dos 15% aos 100%, para obter aquela quantidade toda de hectares, eles tinham que gastar este dinheiro que eu apresento aqui, portanto, mais de 3.000 euros na sementeira, caso fosse em bolota, ou então mais de 15.000 euros, caso fosse em planta. Portanto, isto são só dois exemplos para nós vermos a relevância que às vezes uma espécie tem no sistema e que às vezes nem sequer pensamos muito. Pronto, e como é óbvio, aqui o gaio também tem um outro. Eu gostava de deixar esta mensagem do gaio também para nós percebermos que o sistema às vezes é muito, e como nós já sabemos, mas nunca é demais relembrar, que o sistema às vezes não depende só daquilo que nós fazemos na nossa propriedade, mas também daquilo que acontece à nossa volta, porque no fundo, para conseguirmos atrair esta espécie ou outra com maior ou menor frequência, dependemos todos um bocadinho dos outros, do que é que acontece ali na nossa vizinhança. Pronto. E era mais ou menos assim que eu estava a pensar acabar. Gostava só de vos deixar aqui não sei se alguns de vocês possivelmente já conhecem, isto é um livro que nós editámos há uns anos no Laboratório de Ornitologia, basicamente tem todas estas ideias que eu vos apresentei aqui, e temos aqui alguns exemplares, caso vocês queiram levar, e também para os que estão online, podem fazer o download do livro no site que eu vos apresento aí. E também das estruturas de montagem. Exato. Está lá, Pronto. está uns aninhos. Pronto, obrigado a todos. Muito obrigada.